comemorando aí os 500 e alguns anos da Reforma Protestante, escolhi então trabalhar com vocês essa série que vai falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Estou trazendo um pouco de história, estou trazendo um pouco de legado e estamos aproveitando e refletindo biblicamente, testificando esses solas e entendendo como que eles funcionam na nossa vida. Essa é a ideia, por isso que estamos trabalhando os 5 solas da Reforma Protestante. Se fosse só uma aula de história, a gente faria de quarta-feira, né? Mas como eu quero pregar sobre esses assuntos, então a gente está fazendo um domingo refletindo biblicamente sobre cada sola da Reforma Protestante. O que nós já vimos até agora, tanto com sola fide como sola gratia, somente a fé e somente a graça, nos faz ter uma certeza. A nossa salvação é fruto de um Deus amoroso. Ele te ama desesperadamente. Ele te ama demais. Nós não tínhamos condições de prover salvação, nem de crer e nem de nos salvar. Ele nos salvou e é Ele quem alimenta a nossa fé para crermos no que Ele fez e que o que Ele fez é suficiente, não sendo necessário nada mais além da graça e da fé para sermos salvos. É o amor. Foi puro amor. Aliás, é um cântico do resgate, uma música do resgate, que diz, foi por amor ao mundo. Foi puro amor. Isso movimentou Deus na sua direção. E Ele que veio até você. Ele que te procurou. Ele que quis você. Aliás, a Bíblia nos revela que Deus nos procura desde que nos criou. Quando a gente lê os textos de Gênesis, antes do pecado, a gente vai ver que é Deus quem ia no Éden para encontrar Adão, no final da tarde. Depois do pecado, quem procura Adão é Deus. Adão tinha se escondido. É Deus quem vai até Abraão, é Deus quem fala com Noé, é Deus que procura Moisés. É sempre Deus vindo na nossa direção. Foi Deus que se encarnou e veio até o mundo. É sempre Deus querendo estar próximo da gente. Sempre Deus desejando ter-nos por perto dele. É a ação dele. E a Reforma Protestante, na sua história, demonstrou, essa é uma frase que eu tenho lido com uma certa frequência, demonstrou em toda a sua história definitivamente seus marcos de fronteira. Isso tem ficado muito claro em toda a história da Reforma Protestante. Algumas definições do que nós chamamos de 5 solas são visíveis, são explícitas e são marcos que definem o norte pelo qual toda a Reforma se desenvolveu. E nós hoje vamos falar então de somente a Escritura, sola Scriptura, que é esse termo. Naquele período em que Martinho Lutero inicia a Revolução Reformada, no dia 31 de outubro de 1517, uma das questões que mais estavam assim, praticamente dilacerando o coração dele, era o fato de que havia toda uma tese de que a Escritura Sagrada, ela não era necessariamente a fonte de toda a verdade, mas as bulas escritas pelos papas, porque o papa era entendido como infalível nas suas falas, nas suas pronúncias, nos seus pronunciamentos, a tradição, até então romana, porque era a única igreja que existia, a igreja romana, era a única igreja cristã que tinha, era a igreja romana, então era a tradição da igreja, e depois as escrituras. A Escritura era tratada como um amuleto diante do povo, a ponto de nem mesmo ser lido na língua do povo. Era lida numa língua que então era considerada sacra pela igreja, que era o latim. Tanto foi que a tradição católica catou a Bíblia nos seus originais, traduziu para o latim e considerava a Bíblia em latim a verdadeira Bíblia revelada. E não os originais nas quais elas foram definitivamente escritos. E ainda a igreja detinha em sua tradição
como se fosse, não é exatamente isso, mas para a gente entender, o direito autoral da Bíblia. Ou seja, a Igreja Católica daquele período vai acusar os protestantes de ingratidão, porque foi a Igreja quem deu a Bíblia. E nós, protestantes, usávamos a Bíblia e não agradecíamos à Igreja, não reverenciávamos a Igreja. E essa separação precisou acontecer. Parte disso é verdade até hoje. O Bernardo Kister, que é um escritor, um católico que bem fervoroso na internet, tem os vídeos dele fazendo várias críticas, ele está inclusive no sino do Vaticano lá, no sino da Amazônia, acompanhando, fazendo várias reportagens lá. Eu estava vendo um dos vídeos dele falando sobre a Igreja Católica e sobre os padres, e ele estava criticando alguns padres por causa de algumas posturas. E aí ele disse o seguinte: a Igreja Católica estabelece sua religião em dois marcos, a Bíblia e a sua tradição. Aí ele vai dizer que quando a Igreja Católica esquece uma das suas bases, fica só lendo a Bíblia, ela vira protestante. E eu concordei com ele, eu acho que ele tem razão. Aí depois ele faz outras colocações, mas se você só lê a Bíblia e ignorar a tradução, você vai virar protestante. Alguma coisa vai acontecer. Se você entender somente a leitura da Bíblia, você deixa para lá, porque é a tradição que faz a manutenção. Na época de Lutero, isso era muito mais severo, isso era muito mais complexo. E por isso que a Escritura Sagrada tem um lugar especial nesse período. Ela vai ser redescoberta, ela vai ser reencontrada. Mas quando a gente vai falar sobre sola escritura, é preciso definir algumas coisas que não significa sola escritura. A gente precisa ter uma certa cuidado, porque quando a gente fala somente a escritura, precisamos lembrar que existe ação do Espírito Santo fora da Bíblia também. Também precisamos lembrar que a Bíblia não nos foi entregue completa e acabada, impressa por um anjo do céu, e a gente pegou, aqui está a Bíblia, né? Não, com exceção das tábuas da lei, em nenhum outro momento isso acontece. Nós cremos na inspiração do Espírito Santo, que usou homens comuns, pessoas comuns, dentro da sua capacidade histórica, literária, cultural, dentro das suas reservas pessoais, e os inspirou para que eles escrevessem e relatassem aquilo que o Espírito Santo estava colocando em seus corações. Esse texto produzido é o que nós chamamos de textos inspirados por Deus. Primeiro, a Torá, no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos por Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, também chamados livros da lei, foram os primeiros livros que nós entendemos, ou que serve como base, uma base para todo aquilo que Deus iria fazer no mundo. Ali, nesses 5 livros, nós conhecemos quem é Deus. Nesses 5 livros, Deus já apresenta o proto-evangelho, ele já anuncia um plano de salvação, já nos traz assim uma ideia da sua soberania, de quem ele é, e apresenta um povo que seria um modelo para todas as nações. Como nós lemos no texto de Gálatas, Abraão, por exemplo, quando Deus vai chamar Abraão lá em Gênesis 12, ele vai dizer: em ti abençoarei todas as nações. O plano de Deus de chegar até todo mundo já estava lá. Então nós temos a Torá. Além da Torá, depois nós temos os escritos, que são os livros, tanto os históricos quanto os poéticos, eles estão todos ali. Os profetas maiores e menores, com todas as profecias e revelações. E a Bíblia vai praticamente afunilando, até que chega num ápice que nós chamamos de Novo Testamento. Isso forma o que nós chamamos de cânon. Cânon vem da palavra cana, igual cana de açúcar mesmo, que para o judeu, uma planta específica que tinha medidas exatas nos seus gomos e que era usada como uma régua de medida. Então era um padrão. O cânon bíblico que nós chamamos, são os livros que constituem
o que nós entendemos como revelação especial de Deus. Mas quando falamos sola Escritura, estamos dizendo que este livro, a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Vou pegar a minha aqui. A Bíblia. Aqui. Nossa regra de fé e prática. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Inspirados por Deus. Cremos que aqui é a revelação de Deus. O que nós cremos além dessa revelação especial de Deus? Que Deus também fez uma revelação natural da sua pessoa. Quando falamos sola Escritura, não ignoramos a revelação natural de Deus. Deus se revelou através da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus e toda a natureza anuncia as obras da sua mão. O apóstolo Paulo vai dizer que, escrevendo aos Romanos, que diante de tudo aquilo que Deus criou, o homem é indesculpável com relação ao próprio Deus, porque é impossível você olhar para tudo o que existe e não entender que há um ser superior, inteligente, desenhando esse universo. O universo foi criado de uma forma inteligente, não é um caos, não é um acaso, não é uma explosão. Aliás, é preciso ter muito mais fé para acreditar que todo o universo é um caos, é um acaso, do que existe um ser inteligente, superior, que desenhou, articulou, arquitetou todo o universo para que o mundo existisse da forma que existe. Nós também, quando falamos sola Escritura, não ignoramos o fato de que o Espírito Santo de Deus, assim como inspirou aqueles que escreveram as letras sagradas, é também o mesmo que nos ilumina. E por isso, fora da Bíblia, não existe revelação, mas existe orientação do Espírito Santo. Afinal de contas, a Bíblia, ela responde muitas coisas para a gente, mas ela não vai responder, por exemplo, qual faculdade eu devo fazer. Deixa eu ver. Não. E como que a gente sabe qual faculdade fazer? Como a gente sabe quando casar? Quando a gente sabe quando mudar de emprego? Como a gente entende qual é a hora de prestar o vestibular? Ou qual curso eu vou prestar? Ou aonde eu vou mudar? Em que casa eu vou comprar? Se eu troco de carro, se eu não troco? Essas coisas não estão reveladas na palavra de Deus. Mas os princípios que norteiam a nossa vida e nos dirigem durante a caminhada, enquanto escolhemos a faculdade, enquanto escolhemos a namorada, enquanto trocamos de carro, enquanto fazemos nosso negócio, estão na palavra de Deus. A palavra de Deus não vai dizer para você que é para você casar com Maria ou Joana, mas a palavra de Deus vai dizer que se Maria e Joana já forem casadas, nenhuma nem outra é para você. Ela te dá preceitos. Ela não vai te dizer como você faz para negociar o seu carro, ou qual carro você vai comprar, mas ela vai dizer que se você, para negociar o seu carro, você vai ter que vender o carro anterior, mentindo, escondendo falhas, disfarçando problemas para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, vai dizer que você está errado. Algumas respostas não são exatas e claras, mas o caminho, os preceitos, a forma como nós vivemos a vida são. Uma outra verdade também, com sola Escritura, é que você não vai precisar e depender sempre de pessoas para conseguir entender o plano de salvação através da leitura das Escrituras bíblicas, das Escrituras. A nossa confissão de fé vai dizer que até mesmo, essa confissão de fé, perdoa ela, tá? 1700 e alguma coisa que ela foi escrita, algumas palavrinhas, às vezes dói no coração, tá? Mas não significa que ela tá sendo pejorativa com você, tá? Mas ela vai dizer que até mesmo os indoutos, nossa, pastor, está me chamando de burro? Não, quer dizer, aqueles que são teólogos formados, até mesmo aqueles que não passaram pela formação teológica formal, são capazes de ler as Escrituras Sagradas e compreender o plano de salvação. Você lê João 3,16 e entende claramente que Deus tanto amou o mundo que deu a vida por você, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, é verdade que Deus capacita mestres, doutores da lei,
pessoas que se debruçam, estudam para conseguir compreender partes complexas, partes difíceis e esclarecer para toda a comunidade. Essa é uma outra verdade. E por fim, uma última questão, que é bem interessante, ao dizer sola escritura, nós não queremos dizer que a Bíblia, ela esclarece toda a verdade acerca de Deus. Não. Não esclarece. Tem muitas coisas acerca de Deus que a Bíblia não diz. Deus é infinito. A Bíblia não consegue nos explicar tudo isso. Por quê? Porque Deus não quis. Existem mistérios que a Bíblia não revelou. Simples assim. O que teria acontecido se Adão não tivesse pecado? Não sei, a Bíblia não diz. Quem foi a esposa de Caim? Não sei, a Bíblia não diz. Pela lógica, a gente entende que ele casou com uma irmã, mas pela lógica, né? Só tinha Adão, Eva, não tinha mais ninguém para prover filhos. Então, pela lógica, a gente entende, mas não disse. A pele que Deus fez para Adão e Eva se cobrir lá no Gênesis, Deus matou um bezerro e usou a pele, ou Deus criou a pele do nada? Você acha que Deus não pode criar uma pele do nada? Poderia também ter sacrificado um cordeiro? Podia. Mas a Bíblia não diz. E aí eu sigo a regra do reverendo Valdir Carvalho Luz, que dizia: quando a Bíblia se cala, eu me calo. Quando a Bíblia fala, eu falo. Mistérios que Deus resolveu não revelar aos homens. Paciência. É assim. Mas vamos para o texto bíblico, vamos compreender um pouquinho mais sobre essa tese. E eu queria pegar então a introdução de um texto bíblico. Se ninguém nunca pregou uma introdução de um texto bíblico para vocês, eu apresento hoje um sermão baseado na introdução de um livro da Bíblia. Os 4 primeiros versículos de Lucas, que é a introdução do livro de Lucas. Lucas, não judeu, de Antioquia, companheiro de Paulo em suas viagens. Atos vai nos trazer mais ou menos a impressão de que Lucas é o cidadão macedônio que encontra Paulo, que Paulo tem um sonho e vê um cidadão macedônio falando com ele. Então, a partir daquele versículo, o texto de Atos, Paulo vai até a Macedônia. Dali para frente, o texto de Atos passa a ser narrado na terceira pessoa. Até então, Lucas estava dizendo eles foram, eles subiram, eles chegaram até tal lugar. Dali para frente, o texto de Atos começa a dizer: nós fomos, nós subimos, nós descemos, nós entramos no barco. Então, há uma compreensão de que Lucas é o cidadão macedônio do texto de Atos, e ele resolve escrever, então, um texto falando acerca de tudo que ele conheceu, encaminhando para uma pessoa específica, excelentíssimo Teófilo. Olha o que diz o texto. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Algumas questões curiosas aqui no texto é que Lucas escreve um livro que a tradição da igreja acabou dividindo em 2 grupos. Um grupo que vai desde o nascimento, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nós conhecemos pelo Evangelho de Lucas. A partir dali, há uma sequência desse texto que foi separado e nós conhecemos por Atos dos Apóstolos, ou poderia também ser chamado Atos do Espírito Santo. Lembrando que o Lucas, nem mesmo um outro autor de textos bíblicos, dá títulos, né, para os seus livros. Ele não foi lá e escreveu Evangelho segundo eu mesmo, né, e virou Evangelho segundo Lucas. Não, ele simplesmente escreveu a carta e mandou. Quem colocou o título, quem separou em seções, em versículos, quem fez isso tudo foi a tradição do primeiro século da igreja, que agrupou esses textos e os considerou canônicos, e então
montou o que nós chamamos de Novo Testamento, ou Nova Aliança, os textos da Nova Aliança, que vem então após Jesus Cristo. Isso é o texto que nós temos, é um texto grande. Lucas talvez seja o evangelho mais detalhista que existe, mais construído de forma pedagógica. Eu sou apaixonado pelos textos de Lucas. É fácil pregar nos textos de Lucas, porque Lucas parece que já sabia que a gente ia fazer sermão expositivo, e ele, quando escreve os textos dele, ele já divide os argumentos para você, ele já, às vezes, o próprio Lucas já traz algum contexto, ele mesmo já te prepara. Não é à toa que os filmes baseados, os filmes sobre Jesus Cristo, a grande maioria, ou os mais famosos, foram baseados justamente no Evangelho de Lucas, porque ele é realmente detalhista, sem contar o primor que é o texto escrito. Quem é professor aqui sabe como é que é triste ler redação de aluno, né? Lucas era um cara que só tirava 10 em redação. O texto dele é muito bom, muito fácil de ser trabalhado. Inclusive, no original, lá no seminário, era muito comum a gente escolher exegeses para ser o estudo a partir da língua original dos textos de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas como de Atos, porque o texto é muito bom, muito fácil de ser trabalhado. O grego é fácil de ser aplicado. Ele usava de recursos muito simples e por isso é muito gostoso ler os textos de Lucas no original, estudá-los no original e trabalhá-los. Por isso que talvez acho que uns 40% dos meus sermões estão justamente em Lucas e Atos. Qualquer dia eu vou poder agrupar todos os sermões e fazer um livrão só sobre Lucas, de tanto ter lido e estudado Lucas. Com certeza é o evangelho que eu mais li na minha vida. De longe li mais Lucas do que João, por exemplo. Não que eu tenha, não desprezo o João, o evangelho de João é maravilhoso, por favor, mas é que Lucas é gostoso demais de ler, as histórias são todas ordenadas, é muito prático você fazer a leitura e estudar Lucas, tanto Atos dos Apóstolos quanto Lucas. Aliás, Atos dos Apóstolos dá para ter feito vários filmes só com ele, de tão bonita que são as narrativas que Lucas coloca ali. E é curioso, porque nós estamos falando de uma obra literária, ao mesmo tempo inspirada por Deus. Goste dos livros da Bíblia, goste de ler, tenha prazer em lê-los. São histórias lindas, maravilhosas. Se não fossem inspiradas pelo Espírito Santo, já seriam uma leitura prazerosa. Mas são inspiradas pelo próprio Deus. Aí são milhões de vezes mais maravilhosos. Aí o que a gente consegue então entender, e eu quero trazer para vocês razões pelo qual você pode crer nas Escrituras, razões pela qual só a Escritura é um marco da igreja. A primeira delas está relacionado ao cuidado e investigação que Lucas desprende ao criar o Evangelho, escrever o Evangelho. Aqui os textos que eu posso separar para você na introdução, que vai nos apresentar isso, é que muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Ou seja, durante o tempo de Lucas, estamos falando aqui mais ou menos entre anos 50 e 65 depois de Cristo. Lembrando que Cristo morreu entre os anos 30 e 33. Estamos falando de 20 anos depois, em média ali, 20, 25 anos depois que Cristo tinha subido aos céus. Nesse período já algumas pessoas já estavam relatando. Já fazia parte de cancioneiros, parte de espécies de boletins, trechos ou escritos que falavam aquilo que Jesus tinha feito. Era comum algum tipo de literatura que marcava eventos específicos que Jesus tinha feito aqui na terra. Pessoas que viram, que foram testemunhas, não que elas tivessem parado para escrever a história toda, mas imaginem, por exemplo, que o dono da casa aonde Jesus estava falando com os seguidores dele e que teve o telhado arrebentado para que descessem um doente pela maca. Imagine ele. O que esse cara faz? Ele conta a história. Ele conta. Num final de semana que está a família toda reunida, ele fala, não, eu vou mostrar para vocês, está vendo? Aquela viga ali, ó. Foi do lado daquela viga. Ele disse, eu estava aqui, de repente abriu um buraco no teto da minha casa. Eu fiquei, o que estão fazendo com a minha casa? Quando eu vi, começaram a descer uma pessoa numa corda.
E aí o sobrinho fala, nossa tio, mas isso aconteceu. Não, eu estava lá, eu vi, eu que arrumei o telhado depois, o prejuízo foi meu, eu que tive que arrumar. E ele contando a história. Então, aí o sobrinho escuta isso do próprio tio, aí o sobrinho comenta com alguém, e isso vai se manifestando no meio da comunidade. Quando você tem a igreja reunida, a igreja apostólica, a igreja primitiva, como nós chamamos, você imagina que domingão à noite, vai ter 7 horas da noite culto, né? Aí está lá o pessoal da equipe do louvor ensaiando, tal, o pessoal chegando, sentando, estou brincando, não era assim. Tá? Era bem, um estilo bem rústico mesmo, uma casa, pessoas ali sentadas em cima de pedra, em toras, e eles faziam uma roda ali, e era mais ou menos isso a reunião. Mas aí na hora alguém vai pregar, o cara vai trazer a palavra, a pessoa vai trazer a palavra. Ele não vai abrir a Bíblia, porque ela não existe ainda em material impresso. Mas só que uma pessoa vai chegar e vai dizer assim, imagine que magnífico seria isso. Eu estava num barco. Jesus tinha mandado a gente atravessar o lago e esperá-lo do outro lado. De repente pareceu uma tempestade. Eu achei que a gente ia morrer naquele dia. Eu tinha certeza que dali eu não saía. Vou morrer. Vocês conhecem o Mar da Galileia. Quando começa a bater umas ondas lá, ainda mais estava escuro, aquilo vira terrível. Eu ia morrer, eu tinha certeza. Aí, João me cutucou. O João, você lembra daquele dia? Aí João fala, eu lembro. Nossa, eu sonho com aquela noite até hoje. Aí ele fala, então ele me cutucou porque ele viu alguma coisa vindo no meio do mar. Aí o pessoal estava no banco, um olha para o outro, fala, mas vindo no meio do mar? Que história é essa? Como assim? Sério. Era Jesus andando sobre as águas. Eu vi com esses olhos, com um dia terra de comer. Era Jesus vindo andando sobre as águas na minha direção. Aí um virou, não pode ser isso. Eu estava lá, quer saber? Eu falei, se for Jesus, eu falei com ele, Jesus, se é você mesmo, me chama, eu vou aí. Eu quero ir aí. E aí ele falou, vem. Eu saí do barco, eu pisei. Quando eu pisei na água, meu pé não afundou. Eu não sei explicar, mas não afundou. Eu fui andando na direção de Jesus. Mas só que, vocês sabem como eu sou. Eu sou desatento, sou medroso. De repente eu comecei a ver que eu estava no meio de uma tempestade. Aí eu afundei. Pedro, o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus pegou pela mão e puxou eu de volta. E me levou até o barco. Era assim que se compartilhava aquilo que Cristo tinha feito. Mas o que acontece? Essas pessoas vão se espalhando. Alguns vão morrendo. E essas histórias todas que são relatos e fatos que estão espalhados por aí, cada um contando de um jeito, cada um falando do seu jeito, reproduzindo, precisava ser colecionado, precisava ser coletado, precisava ser reagrupado. E foi isso que Lucas fez, catando pedacinho por pedacinho de cada história. Lucas não conheceu Jesus, e Lucas nunca viu nenhum milagre de Jesus. Lucas chegou na história depois que Jesus tinha sido assunto aos céus, e depois que ele conheceu Paulo. Mas ele fez uma acuada investigação, como está na revista atualizada, para tentar investigar e conhecer cuidadosamente cada fato, desde o começo. Ele relata atos que vêm desde -3, -5 antes de Cristo, 5 anos antes de Cristo, até 33 anos depois de Cristo. Ele pega todo esse período e agrupa todas as histórias e agrupa tudo para se produzir uma obra que é o que nós temos hoje como Evangelho de Lucas. A gente assusta um pouco porque você fica sabendo que um garotinho de 8 anos de idade faz sucesso na internet e lança um livro com a sua autobiografia lá na Saraiva Store e faz uma fila de quase 3.000 para querer um autógrafo do menino de 8 anos que está lançando sua autobiografia. Hoje em dia as pessoas fazem sucesso com um estalo de dedo, parece.
Pessoas fazem um sucesso, tipo ficar rico com dinheiro do banco imobiliário, né? Porque hoje está, amanhã não está. E obras são produzidas e são simplesmente espalhadas por aí afora. E a gente talvez não consiga compreender o quão complicado que era para o tempo de Lucas produzir um livro como o que ele produziu. Mas o mais brilhante de tudo é que toda a investigação de Lucas, todo o cuidado, produziu um livro que soa o mesmo acorde de toda a história bíblica. Ele não destoa em nenhum momento. Ele não contradiz a Bíblia em nenhum momento. Ele não vai contra a lei, ele não vai contra os profetas, ele concorda com todos eles. E ele consegue produzir sozinho uma obra, inspirado pelo Espírito Santo, que dá continuidade a tudo que Deus falou em toda a história. Nós estamos falando de 2000 anos de relatos que passaram por vários povos, passaram por várias culturas, por várias canetas diferentes, de gente diferente, de origem diferente, e agora tem um acorde sonoro que não é nem um pouco dissonante, muito pelo contrário, é um acorde perfeito. Foi cuidadosa a investigação de Lucas. Ainda, uma segunda razão, são as fontes. As fontes são importantes. Havia muitas pessoas que tinham o seu envolvimento com o ministério da igreja e que tinham o que dizer. E por isso foi produzido muitas obras nesse período. Nós temos centenas de textos que falam dos fatos do Novo Testamento. Nós temos 4 evangelhos registrados nas Escrituras. 3 chamados sinóticos, que são textos paralelos quase, que é o texto de Marcos, Mateus e Lucas. Eles são muito parecidos na sua forma, na sua elaboração, na sua construção e na narrativa que eles têm. Inclusive, algumas sequências são muito parecidas. Mas o que faz a gente entender que a fonte foi a mesma. E a gente tem o 4º evangelho, que é o evangelho de João, que destoa um pouquinho, mas conta a mesma história que eles contam. É a mesma história contada por 4 evangelistas diferentes. Por isso, quando alguém pergunta quantos evangelhos tem na Bíblia, perguntinha de adolescente, né, para aqueles joguinhos bíblicos, quantos evangelhos tem na Bíblia? Né? Você fala, tem 4. Falo, não, tem um, contado por 4 pessoas. É um evangelho, é uma história só. Mas o que a gente tem é muitos outros que foram desconsiderados e descartados. E talvez você possa perguntar assim, puxa, pastor, mas como é que se descarta um texto? Como é que a igreja decidiu? Mateus entra, Lucas entra. Evangelho de Barnabé não entra. Tem o evangelho de Barnabé, tem o evangelho de Nicodemos, tem o evangelho de Tomé. Eu tenho o evangelho de Tomé, inclusive, se vocês quiserem ler, o evangelho de Tomé eu tenho ainda. Tem o evangelho de Judas, tem. Tem qual mais? O evangelho de... Tinha um que eu tinha lido alguns textos dele uma vez. Bom, são muitos evangelhos, tem bastante textos narrados como se fosse evangelho que tentam contar a história de Jesus. Mas quando você pega esses evangelhos para ler, nós que não somos estudiosos dos textos antigos, a gente consegue perceber que aquilo está estranho. Por exemplo, Evangelho de Barnabé. O Evangelho de Barnabé conta que Jesus Cristo, ele tinha uma espécie de um brinquedo, alguma coisa assim, e que um casal que passava por ele não pegou o brinquedo para ele, ou destratou por causa do brinquedo, alguma coisa assim. E Jesus simplesmente amaldiçoou o casal. E o casal morreu. Aliás, tem um do Evangelho de Barnabé que virou filme, né? Filme católico. Jesus Cristo pega um passarinho morto, segura o passarinho, tipo aquela cena do A Espera de um Milagre, lembra? Espera de um Milagre que o rapaz pega o ratinho, põe aqui, o ratinho volta a viver. Jesus fez isso antes do ratinho, tá? Só que ele fez com um pardal. Pegou o pardalzinho, né? E aí colocou na mão aqui e tal, e aí o pardalzinho voltou a viver. Né? Essas são as histórias narradas, coisas bem absurdas, bem estranhas mesmo, que destoam completamente do restante da Bíblia, e por isso foram descartados.
As fontes que nós temos aqui, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ou seja, Lucas, ele não só pegou os fatos, ele não só reagrupou todas as histórias, ele pegou cada fato, cada história e foi atrás de quem as viu. Pedro no barco. Pedro, me conta direito, como é que foi aquele dia? Você pisou na água mesmo, Pedro? E eu não sei se você tem essas curiosidades, eu tenho. Quando eu encontrar Pedro, eu vou perguntar, a água era gelatinosa ou era sólido que nem vidro? Como é que era a água quando ele pisou? Eu fico, sei lá, podia ser tipo um colchão, né? Não sei como Deus ia fazer o tipo um gelo, não sei como é que foi, sei que ele pisou em cima da água. Eu quero saber. Lucas talvez tenha perguntado isso para Pedro, ele só não achou interessante colocar no texto bíblico e não resolveu não colocar, e a gente ficou sem saber. Mais um mistério que a Bíblia não nos revelou. Quando a Bíblia se cala, a gente se cala. Então, vai ficar na dúvida. Quando chegar no céu, vocês perguntam para Pedro. Mas o fato é, ele foi atrás de cada testemunha. Foi atrás de cada uma. O que você tem aqui como relato bíblico não é um texto que foi um achado arqueológico apenas, ou que foi um relato de populares que simplesmente viram, escreveram, ou uma história que alguém viu em algum lugar e resolveu colocar dentro. Não, são testemunhas que presenciaram e dão tom a todo esse evangelho. Mas Lucas vai um pouco além. Além das fontes, também tem a intenção, a vontade dele, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. A vontade de Lucas é trazer conhecimento, a vontade de Lucas é ensinar, é catequese, é didática, é discipulado. Ele escreve o texto para que esse texto faça parte de um crescimento espiritual daquele que lê. Faça parte desse conhecimento que nos ajuda a crer e conhecer Jesus. É através da leitura dos evangelhos que você sabe quem é Jesus. É um dos contos de Léo Tolstói que ele fala, né? Quando você tem dificuldades, dúvidas, você não está entendendo a sua vida, você está com medo das coisas que estão acontecendo na sua vida. Você tem o evangelho. É o conto de Martin, o sapateiro. O sapateiro tem dúvidas acerca da sua vida, porque tudo está dando errado. Morreu um filho, perdeu a esposa. E aí ele fica preocupado, achando que tudo é contra ele. Então no conto de Léo, ele diz assim, você tem o evangelho? Leia o evangelho. Conhecendo Deus, você vai conhecer a si mesmo. Conhecendo as Escrituras, você vai sabendo quem é você. Conhecendo as Escrituras, você vai saber o que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Ele quer da sua vida. Lucas escreveu com a intenção de ensinar. Lucas escreveu com a intenção de trazer instrução, instrução que nos faz crer. E aí precisamos lembrar do Eugene Peterson, um livro que eu estudei com vocês aqui na escola dominical alguns anos atrás. Coma este livro. Você precisa ler a Bíblia com os ouvidos e não com os olhos. Porque quando lemos com os ouvidos, nós paramos para escutar as sagradas letras. Paramos para compreender o texto bíblico. Leia com os ouvidos, escute o texto. Escute o texto. Leia em voz alta se for preciso, leia para você mesmo. Ou faz que nem o Luiz Fernando, ele vai caminhar e bota o áudio da Bíblia, né? E ouça as narrativas bíblicas, conheça os textos. Agora, outra coisa curiosa que não está no texto, mas está na história do texto, é a datação. A datação, na linha do tempo, eu falei que foi mais ou menos de 4 a.C., né, até 33. Esse é o período que aconteceu. Lucas está narrando para a gente o que aconteceu dentro desses anos, todos esses anos. E ele está aqui, aliás, todos os evangelhos, na verdade, o de João, que é o mais tardio, mas todos eles estão narrando todos esses fatos.
há alguns princípios para todo tipo de história que se conta. Por exemplo, quando você assiste a novela do Roque Santeiro, que passou há muitos anos na Globo, contava a história de um morador de uma cidade, tá? Uma cidade em que ele, na verdade, tinha roubado a igreja, mas que a história que os populares contavam é que ele tinha sido o salvador daquela cidade, dando a sua vida para tentar evitar que cangaceiros roubassem a igreja, o que aconteceu, mas na verdade foi ele que roubou a igreja. A história que ficou foi outra. E o que aconteceu foi que durante 20, 30 anos, contava-se a lorota de que Roque Santeiro era o salvador da cidade. Até que ele volta para a cidade. E aí então, as pessoas começam a conhecer a verdade. Uma lorota, uma mentira, ela não suporta o tempo. Ela não suporta. A história acaba revelando. Mas o que acontece? Quanto mais longe você está das histórias, mais distante você está das histórias, mais fácil é produzir uma lorota. Mais fácil é produzir uma mentira. Quanto mais distante você está da verdade, porque você tem menos testemunhas para refutar. É assim que a gente imagina aquele quadro maravilhoso de Dom Pedro à margem do Ipiranga, gritando independência ou morte. Lorota, todo mundo sabe que não é isso. Fica bonito no quadro, mas não foi assim que aconteceu. Porque pessoas que estavam perto da história narravam os fatos verdadeiros de como tudo aconteceu. Mas o fato é, estamos há 20 e poucos anos da ascensão de Cristo. Não tem como Lucas estar narrando uma lorota, porque as testemunhas estão vivas. Então, teorias de que a Bíblia está mentindo, teorias de que é tudo uma coisa falsa. Por exemplo, tem um autor, um filósofo norte-americano, do século... agora eu perdi aqui o nome dele aqui. Hermann Hesse. Nossa, o nome terrível. Não estou conseguindo entender minha letra aqui. Mas ele dizia que os apóstolos, eles roubaram o corpo de Cristo morto para que eles continuassem vivendo do dinheiro da igreja. Essa era a intenção. E todo mundo ficou crendo na mentira de que Jesus tinha ressuscitado. O único problema é que se isso é verdade, como que a gente consegue explicar que esses homens que roubaram o corpo de Jesus e contaram a maior mentira da história, dizendo que Jesus ressuscitou quando de fato estaria morto, só para ganhar dinheiro e continuar sobrevivendo da oferta da igreja, como isso os levou à morte? Porque eles morreram por causa dessa mentira, então. Eles morreram por causa disso. Aliás, morreram de forma terrível. A história vai nos contar que Paulo foi decapitado. Vai nos contar que outros morreram, ou até se a gente lê o próprio texto bíblico, cerrados ao meio. Tem um deles que eu anotei aqui, que ele foi morto, arrastado por cavalos. Marcos foi arrastado por cavalos no Egito. E o corpo dele foi despedaçado enquanto ele ainda estava vivo, sendo arrastado por cavalos. Marcos escreveu o Evangelho de João Marcos. Então, como esses homens poderiam sustentar uma mentira e dar a própria vida por essa mentira? Isso não fazia o menor sentido. E as testemunhas estavam ainda vivas para refutar, para dizer o contrário. O dono da casa que abriram o telhado lá podia dizer, não foi assim que aconteceu. Mas a Bíblia revela o que aconteceu de fato. E por isso essas verdades sagradas fazem parte. A datação nos ajuda a reconhecer a veracidade dos textos bíblicos. E por fim, a Bíblia, ela também é testemunha de si mesma. Ela testemunha de si mesmo. Olha só, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Deixa eu contar para vocês a história de Lee Strobel. Lee Strobel é formado em Direito por Yale, ele e a esposa dele eram ateus. Mas a esposa dele se converteu. E ele, que era ateu,
ficou doido. Falou assim, como assim? Que história é essa? Agora, você crê nesse livro? Eu creio. Falei, isso não pode ser. Vai começar a ir na igreja? Vou começar a ir na igreja. A esposa dele começou a ir na igreja. Começou a ler a Bíblia. E aí, sabe o que ele decidiu? Ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou pegar esse livro. Eu vou ler esse livro. Cadê a minha? Está aqui. Eu vou ler esse livro. E vou provar para ela que isso aqui é uma mentira. E por 2 anos ele se dedicou a ler o livro da Bíblia. Depois de 2 anos, ele estava do lado dela na igreja, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia testemunha de si mesma. Sabe por que pessoas têm dificuldade de ser transformadas? Porque não leem. Sério. Eu sei que vai parecer jargão. Tem pastor que fala, você não conquista o que você quer porque você não tem fé. Eu não sou desse. Mas eu posso garantir que pessoas que leem as Escrituras Sagradas são transformadas. E se você duvida de mim, queria desafiar você. Leia. E me diga daqui 2 anos se não é verdade. Ela transforma. Você crê nisso? Você crê nisso, de uma forma talvez incerta, mas você crê. Quando você está de noite no centro da cidade e está tudo escuro, e de repente para um ônibus e desce alguém que te assusta, porque você está com medo, porque está escuro lá na cidade, você está esperando que você tinha que ir no banco, e aí você ficou lá paradinho, e de repente a pessoa está saindo do ônibus com um casacão assim, e você fala, nossa, está vindo na minha direção. Aí de repente a pessoa coloca a mão debaixo do casaco assim, e você vai tirar uma arma, e de repente tira uma Bíblia, e coloca assim do lado. Sabe o que você faz? Ufa, é um cristão. E você crê que isso transforma. Quando você vê pessoas com a Bíblia na mão, você sabe que há algo diferente. Só que só na mão não é tudo. Precisa estar no coração. E aí eu queria compartilhar com vocês essa pequena reflexão, para você pensar. Eu tinha falado sobre isso na quarta-feira aqui. Preste atenção nas imagens e olha a conversa da mãe. Pais, como você faz seu filho gostar da Bíblia? Cristão, como você faz as pessoas que estão à sua volta confiarem nesse livro? Irmãos, como você mesmo pode descobrir se esse livro realmente não transforma vidas? Sendo modelo, experimentando, arriscando conhecer essas sagradas letras, pouquinho por pouquinho, um pouquinho por vez. Não precisa sentar amanhã e ler ela inteira de uma vez só. Mas tem o desafio de pelo menos tirar 20 minutos do seu dia para ler a Bíblia. Estou falando de 20 minutos. Existe uma estatística que diz que nós gastamos pelo menos 3 horas e meia por dia em redes sociais de maneira inútil. Vendo postagens, compartilhando fotos ou vendo videozinhos por aí. Pega esse tempo inútil seu. Eu sei que não é todo mundo que faz isso, é uma estatística, é só uma média. Tem gente mais, tem gente menos. Estire 20 minutinhos. Não é tanta coisa assim, vai? 20 minutinhos. E leia esse texto. Vocês querem uma ajuda minha? A partir de amanhã, eu vou começar a colocar no aplicativo da igreja. Ele vai apitar. Você já leu a Bíblia hoje? Ok? Eu vou te incomodar um pouquinho. Vou fazer isso por uma semana, tá? Senão o pessoal vai começar a desinstalar o aplicativo, né? Eu vou lembrar você. Você já leu a Bíblia hoje? Tire 20 minutos do seu dia para ler a Bíblia. Pais, leia com os seus filhos. Chame eles para ler com você. Sente com eles na mesa e leia por 20 minutos a Bíblia junto com os seus filhos. Desliga o celular, desliga a televisão, tira o telefone do gancho, aqueles que ainda têm telefone, para não receber chamada de São Paulo, e leia a Bíblia por 20 minutos. Sola Escritura. É um desafio que eu coloco para a sua vida, amém? Que Deus os abençoe. Vamos cantar uma última canção. Enquanto o grupo vem aqui à frente, eu quero orar por você.
orar pela sua vida e orar pela nossa igreja também.